Voltando aos nossos exercícios, então vamos ver agora medidas de dispersão absoluta. Trata-se de variância e desvio padrão. Lembrando, não é? O que é medida de dispersão? É o afastamento, não é? É o afastamento entre os valores em torno de uma média, que é a medida de tendência central, ok? Então vamos lá, exercício 4. A partir dos dados do exercício anterior, que acabamos de ver, nós temos aqui inclusive a tabelinha, não é? Calcule a variância e o desvio padrão. Então, no caso aqui, vendo essa nossa tabela, tempo de inspeção em minutos, intervalo de classe, número de inspeções realizadas, encontramos o ponto médio que refere-se ao XI, calculamos também a média, que é o XI vezes FDI, ok? Então, esses dados são fundamentais. Por quê? Na hora que você for calcular a variância, o que é a variância? A variância é a diferença entre os desvios elevado ao quadrado, ok? Então, observe a fórmula. Então, eu tenho S ao quadrado, que é igual ao somatório de XI menos a média, vezes a frequência, sobre N menos 1, ok? Então, eu tenho aqui esse resultado a ser calculado. E para isso, eu preciso de quem? Da média. Então, nós já calculamos a média para essa distribuição, ok? Então, agora o que nós precisamos estar fazendo? Então, nós vamos estar criando uma outra coluna com esse somatório, que é a diferença dos desvios elevado ao quadrado vezes a frequência. Então, vamos substituindo. Então, o XI é o 15, não é? Que é o ponto médio que eu encontrei, menos a média também já calculada, que é 42,85. Efetuamos a diferença, elevamos ao quadrado, multiplicamos pela frequência, que é igual a 3 aqui no caso, não é? Efetuando esse produto, chegamos no resultado de 2.326,55. Assim, vamos estar fazendo em todas as linhas, não é? Multiplicando, fazendo a substituição, calculando a diferença primeiro, elevando ao quadrado, ou esse resultado, fazemos o produto pela frequência e ali vamos estar chegando no resultado de 1.911,33, 923,89, 166,70, 2.805,70, totalizando 834,18. Muito bem, então, substituindo na fórmula. Então, esse resultado encontrado pela essa coluna, né, dá 834,18, dividido por N. E quem é o N? Lembrando que é o total de dados da minha distribuição. Então, é 79 menos 1. Efetuando essa divisão, chegarei no resultado de 104,28. Isso é a variância. Então, variância é a diferença dos desvios elevado ao quadrado. Então, qual que é a medida utilizada aqui? Minutos. Então, sendo assim, é minutos ao quadrado. Não esqueça que essa relação é minutos ao quadrado. Porém, minutos ao quadrado não existe. Então, por esse motivo que nós temos o cálculo do desvio padrão, não é? Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, vai ser a raiz quadrada de 104,28. Esse resultado será 10,21. Portanto, nós temos como resultado final a variância de 104,28 minutos ao quadrado e desvio padrão 10,21 minutos. Representando que esse 10,21 é a diferença, não é? É o desvio que eu tenho em relação à minha média, para cima e para baixo. Perfeito? Lembrando disso. Medida de dispersão relativa. Trata-se de coeficiente de variação. O que é a medida de dispersão relativa? Você vai estar trabalhando uma relação entre desvio e uma medida de tendência central. A medida de tendência central que nós vamos estar trabalhando é com a média. Muito bem. Então, no caso aqui, nós temos no quinto exercício, a tabela abaixo resume a descrição estatística de 13 empresas, no que diz respeito à taxa de crescimento anual. Então, nós temos a empresa A, que o crescimento anual médio é de 2,2% e desvio padrão de crescimento médio 0,5%. A empresa B, 2,3% e desvio padrão de crescimento médio 0,6%. A empresa C, 1,8% e desvio padrão de crescimento médio 0,4%.
Baseando-se nesses dados, qual empresa apresenta o crescimento mais homogêneo? O que é mais homogêneo aqui? O que significa isso? Vamos entender. Então, o que nós temos que estar lembrando aqui nesse caso? Então, para essa questão, você vai precisar identificar, identificar esse crescimento mais homogêneo. Qual empresa que tem um crescimento mais homogêneo? Para isso, eu identifico aonde ela tem uma menor dispersão. Significa que eu vou estar fazendo a medida, vou estar calculando a relação da medida de posição com a medida de dispersão, certo? Nesse caso, eu calculo o coeficiente de variação. Então, lembrando da nossa forma de coeficiente de variação, é igual S sobre X. Quem que é o X barra aqui? É a minha média, né? Então, o coeficiente de variação é sempre representado em forma percentual, tá certo? Então, por esse motivo, eu tenho o S, que é o desvio padrão, sobre a média, vezes 100. Então, o que eu fiz? Eu converti a forma percentual para uma forma mais numérica, ok? Fica melhor para você estar representando. Então, a empresa A, então, ficou entre 0,05 sobre 0,220 vezes 100, que me deu 22,73%. Já a empresa B, fazendo essa mesma conversão, cheguei no resultado de 26,9% e da empresa C, 22,22%. Então, como ele está precisando calcular, que você identifique qual empresa que tem uma maior, ou melhor, uma menor dispersão, ou seja, mais homogêneo, então a empresa que eu tenho aqui no caso é a empresa C, não é? Ela é uma empresa mais homogênea, ela tem um valor de menor de coeficiente de variação, então por esse motivo ela é mais homogênea, ok? Vamos tratar agora de teoria elementar de probabilidade, não é? Precisamos recordar que é extremamente importante essa probabilidade também. No exercício 6, eu tenho em uma caixa 2 fichas amarelas, 5 fichas azuis e 7 fichas verdes. Se retirarmos uma única ficha, qual a probabilidade dela ser verde ou amarela? Então, temos aí uma situação bem simples de cálculo de probabilidade. O que vale aqui você pensar é esse ou aqui, ó. Esse ou, essa palavrinha aqui, né, é um termo-chave, onde diz verde ou amarela, significa que você já também está tratando com uma relação, um evento soma. Né? Então, você quer saber todas as probabilidades do evento que trata a retirada da ficha verde e da ficha amarela. Então, por isso, eu vou estar calculando o 7, né? A probabilidade, lembrando que a fórmula da probabilidade, né? Que eu tenho, que é igual a NA, que é o total de elementos do meu evento, sobre o total do meu espaço amostral, ok? Então, para isso, vamos estar calculando. Primeiro evento, eu estou tirando aqui todas as minhas fichas verdes, então é 7 sobre 14. Então, onde é esse 14? É o meu espaço amostral, ok? Total de fichas dentro da minha caixa. A segunda ficha tem que ser amarela, então eu tenho 2 sobre 14. Totalizando, mesmo denominador, mantenho o denominador e somo o numerador. 9 sobre 14, efetuando essa divisão, 0,6429. Multiplicando por 100, que é a representação usual da probabilidade, sempre percentual, 64,29%. No próximo exercício, no exercício 7, eu tenho um projeto para ser transformado em lei, deve ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A probabilidade de ser aprovado pela Câmara dos Deputados é de 40%. Caso seja aprovado na Câmara dos Deputados, a probabilidade de ser aprovado no Senado é 80%. Qual a probabilidade desse projeto ser transformado em lei? Então, tem aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, na primeira linha, ele já também está uma palavra-chave, o E. Né? Esse E aqui traduz para você que você está trabalhando com uma operação produto, né? Um evento produto. Então, aqui eu tenho também um evento independente, então não tem interferência de um ocorrer e o outro evento,
tá certo? Então, um não interfere no outro produto, no outro evento. Então, no caso aqui, é só fazer uma multiplicação. Então, eu tenho 0,40, que é referente ao percentual da Câmara dos Deputados, 0,80 do Senado, que é igual a 0,32, que é igual a 32%. No próximo exemplo, ou melhor, no próximo exercício, eu tenho numa caixa com 8 lâmpadas, 3 são defeituosas. São retiradas 2 lâmpadas sem reposição. Então, no caso aqui, observe, não tenho reposição. No item A, ele pede a probabilidade de ambas serem boas. E no item B, a probabilidade de ambas serem defeituosas. Então, pensando aqui que eu tenho eventos dependentes, significa quando um ocorre, vai estar interferindo no próximo evento. Atenção nessa situação, ok? Então, para o evento, no caso do evento A, aqui que eu tenho, na probabilidade de ambas serem boas, então eu vou estar calculando o seguinte. Então, observe, se eu já tenho 3 defeituosas, automaticamente o total de lâmpadas boas são 5, não é? Que eu tenho um total de lâmpadas na minha caixa igual a 8, certo? Então, aqui eu vou estar calculando 5 sobre 8, multiplicando. Eu já tirei sem reposição. Tirei uma, não estou devolvendo, então eu tenho uma a menos. Então, eu tenho 4 boas sobre 7 total no meu espaço amostral. Fazendo o produto aqui, não é? Então, 5 vezes 4, 20. 8 vezes 7, 56. Total, 35,71%. Eu já fiz o produto direto, não é? E já fiz a multiplicação por 100, ok? A probabilidade de ambas serem defeituosas. Então, agora eu estou considerando com defeito. Novamente, eu tenho, no caso, no meu próprio enunciado, já dá 3 defeituosas. Então, vai ser 3 sobre 8, que é o total de lâmpadas na minha caixa. 2, que eu já tirei uma sem devolver. Então, vai ser 2 sobre 7, efetuando aqui o produto. Então, 3 vezes 2, 6, 8 vezes 7, 56. Fazendo a divisão e já multiplicando por 100, vai ser 10,71%, ok? Continuando aqui no caso da probabilidade, na distribuição binomial, o que eu tenho? Em um concurso realizado para trabalhar em uma determinada empresa de exportação, 10% dos candidatos foram aprovados. Se escolhermos aleatoriamente 10 candidatos desse produto, qual a probabilidade de que exatamente 2 deles tenham sido aprovados? Então, aqui eu tenho uma situação binomial, porque eu tenho o resultado de sucesso e do insucesso. São eventos sucessivos, ok? Então, aqui ele pede qual é o meu sucesso. No caso, eu estou pedindo exatamente 2 candidatos aprovados. E ele dá no seu próprio enunciado que 10% foram aprovados. Isso representa o meu sucesso. Então, sucesso é representado pelo P, que é os 10%, sempre na conversão, você não trabalha de forma percentual, na forma numérica. E o Q, o seu insucesso, corresponde aos 90%. Não é? Dos reprovados. Então, é 1 menos 0,10, que é 0,90. Quem é o N? O N é o total de elementos que você trabalhou na sua amostra. No nosso caso, igual a 10. E o K é igual a 2, ok? Por que o K é igual a 2? Porque é exatamente 2 o que eu quero calcular. Efetuando a substituição na sua fórmula, então vamos estar calculando primeiramente o N sobre K, que é o meu coeficiente binomial. Então, eu tenho 10 sobre 2, ok? Então, é 10 fatorial sobre 2 fatorial, 10 menos 2 fatorial. Fazendo o produto, eu tenho 10 vezes 9 vezes 8%, ou percentual, ou melhor, 10 vezes 9, 8 fatorial, 2 vezes 1 vezes 8 fatorial. Então, aí você simplifica o 8, sobrando 90 sobre 2, que é igual a 45. Substituindo na sua fórmula da coeficiente binomial, então você já tem o resultado de 45, efetuando o cálculo de 0,1 elevado ao quadrado, 0,01, 0,9 elevado à oitava, 0,4305. O produto final vai chegar em 19,37%.
No próximo exercício aqui também de binomial, aí eu tenho uma amostra de 15 peças, é extraída com reposição, ok? De um lote que contém 10% de peças defeituosas. Calcule a probabilidade de que o lote não contenha peça defeituosa. Então, observando que eu tenho aqui no próprio enunciado percentual de 10% de peças defeituosas e ele pede exatamente isso. Então, isso caracteriza o meu sucesso. Sendo assim, eu tenho, no caso, 15 peças no total. O meu K igual a zero, porque ele não quer peças defeituosas, então é zero defeito. O meu sucesso é 10% com defeito e o meu insucesso é os 90% ou 0,90 sem defeito. Fazendo novamente a substituição na fórmula, né, calculando o coeficiente binomial aqui. Então, lembrando que 15 sobre 0, você já pode fazer direto, é igual a 1, né? Mas eu deixei bem específico aqui, detalhado, para você entender melhor. Fazendo também o 0,1 a potência 0, por definição, é igual a 1. Efetuando o seu cálculo do produto, chegaremos em 20,59%, ok? No último item aqui, distribuição binomial, nós temos uma grande loja sabe que o número de dias entre enviar uma fatura mensal e receber o pagamento de seus clientes é aproximadamente uma distribuição normal, com média de 18 dias e desvio padrão de 4 dias. Então, aqui no item A, ele pede, encontre a probabilidade de que uma fatura não seja paga até 21 dias depois. Item B, encontre a porcentagem de faturas que são pagas em menos de 12 dias. E C, 200 faturas, quantas se esperariam se fossem pagas entre 16 e 20 dias? Vamos ao resultado. Então, aqui eu tenho, automaticamente você já entende que é uma distribuição binomial. Eu preciso dessa tabela auxiliar, identificar binomial, ou melhor, normal. Eu encontro a área relacionada a essa curva denominada normal, certo? Que vai traduzir para mim a minha probabilidade. Então, nesse primeiro item A, primeiro passo é transformar a sua variável em Z, que é a curva normal reduzida, ok? Então, substituindo aqui na nossa formulinha, então é o x menos a média sobre desvio. Então, o de 21, que é o ponto x da minha variável, menos 18, que é dado no enunciado, e o 4 também é dado no enunciado. Efetuando esse cálculo, eu chego em 0,75. Então, aqui lembrando, como é que eu localizo a área? Então, lembrando que a média dada no enunciado 18 na normal é 0. O ponto dado, que é 21, na reduzida, é 0,75. Mas como ele quer que seja paga 21 dias depois, a área procurada é acima de 21 dias. Então, por esse motivo, eu tenho que construir aqui a sentença, não é? Onde a probabilidade de x é maior que 21, na reduzida é maior que 0,75, então é 0,5 menos. Por que 0,5? Porque a área total da curva é igual a 1 e cada metadezinha é igual a 0,5, ok? Então, sendo assim, eu tenho a área aqui, 0,50, menos a área que eu consegui localizar aonde? Na tabela. A tabela 0,75, então vou estar localizando a tabela 0,75, 0,7 e a coluna 0,5, ok? 0,2734. Então, pela diferença, eu encontrei 0,2266, 22,66%. Na próximo item B, encontra a porcentagem de faturas que são pagas em menos de 12 dias. É o mesmo procedimento. Você faz toda a substituição, já sabe que a média é 18 e 0. O ponto dado agora, trabalhando de forma simétrica, lembrando que é normal, é forma simétrica, então é 12. E a área correspondente no Z é menos 1,50. Aqui eu achurei a área procurada, que é menor, né? Que é menos de 12 dias. Localizando novamente
a seu ponto conhecido na tabela de curva normal, eu tenho quem? 1,5, não é? E a coluna 0,0. Aí eu encontro o 0,4332. É o mesmo raciocínio. Eu tenho aqui a área total 0,5 menos 0,4332, chego no resultado 0,0668, que é igual a 6,68%. Perfeito? E aqui, nesse último item, ele pergunta assim, ó, em 200 faturas, quantas se esperariam que fossem pagas entre 16 e 20 dias? Agora você tem duas variáveis, 16 e 20 dias. Então, você vai dar o tratamento da mesma forma que você deu anteriormente. Então, vai calcular a seu ponto a reduzida quando for 16 e quando for 20. Então, aí você achou aqui uma coincidência, claro, né? Menos 0,5 e 0,5. Lembrando só a posição aqui na curva, não é? Então, a média, o ponto 16, a gente já sabia que estaria à minha esquerda e 20 à minha direita. E o Z correspondente. Da mesma forma, localiza na curva o 0,5, 0,0. Aí você encontrou 0,1915. Feito esse caso, a área procurada é entre esses dois pontos, então você vai somar essas duas áreas, perfeito? E aí chegou em 38,30%, mas não é o que ele perguntou, ele quer que você calcule o número de faturas. Então você vai multiplicar os 200 vezes 38,30, que corresponde a 76,6 ou 77 faturas, ok? Então, sendo assim, eu deixo aqui para vocês umas referências, caso você queira ampliar, consultar, tirar mais dúvidas, não é? Eu deixo aqui essas referências que são excelentes também, tá? Então, espero ter podido ajudá-los da melhor forma possível e até a próxima.